Sejam todos muito bem-vindos ao canal Contra a Mágica. Meu nome é Fábio Carlos, vulgo UFC, e a gente volta aqui para essa saga referente ao The Last of Us. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu tive alguns problemas particulares, então infelizmente eu não pude fazer a gravação no tempo certo que eu gostaria. Então, como foi no primeiro e segundo episódio, eu vou estar gravando agora sobre o sexto e o sétimo episódio. Então, vou unir esses dois episódios, fazer um comentário, até porque o 8 já está batendo na porta aí. Então, o ideal é que a gente parta para isso. Tá aqui o nosso canal Contra a Mágica. Quem se desejar e achar legal o vídeo, dá o like e depois se inscreve no canal. Vamos continuar o foco sobre The Last of Us. No começo desse episódio, a gente vê uma situação entre o Joe e a Ellie. Eles estão criando aqueles vínculos, aqueles laços entre eles, no decorrer da saga, normal e natural. Até então, tudo bem. Nesse episódio a gente percebe que aqui nesse momento ele está ensinando ela a atirar com esse rifle, né, com mira. E ela manda muito bem não. Ela manda meio mal, duvida um pouco da capacidade dele e ele mostra que consegue atirar e atirar muito bem. Então esse é o começo do episódio, bem light. Nesse episódio a gente dá sequência em um momento em que ele encontra esse casal, que eles vivem num local mais isolado nas montanhas. E eles estão tentando chegar ainda, né, ao grande objetivo, até o Tommy, o irmão do Joey, que é para ver se ele já tem algum vínculo com os vagalumes, que ele já fez parte deles, porque ele quer levar ainda a Ellie, né? Que a grande temática da série seria essa, né? Tentar buscar uma cura para esse problema que ocorre em todo o globo. Então, tá levando para os vagalumes para tentar resolver isso. Aqui eles são alertados, advertidos que o caminho vai ser perigoso, é complicado. Eles percebem o qual que esse casal está isolado, né? Que eles nem sabiam o que eram os vagalumes. E é bom pra eles, né, cara, que eles não têm contato com os fungos, né, nem com outras pessoas infectadas, eles vivem a vida deles lá, já estão acostumados. Eles já estavam fazendo isso antes de acontecer isso com o mundo. Então, pra eles de boa. Estão vivendo bem. Então, a gente vai dar sequência aqui. Eles são abordados por um grupo armado, tipo faroeste. O pessoal vem a cavalo e todo mundo com máscara, chapéu. Tem essa cena aqui que pra mim foi a melhor cena do episódio. Por que eu acho que foi a melhor cena do episódio? Foi a que me deu mais emoção, né? Porque a gente sabe que, apesar da Ellie ter a questão dela ser imune ao fungo, teoricamente, ela tem aquilo no sangue dela. Então, eles têm um cachorro treinado aqui nesse momento, que eles abordam e falam que se o cachorro tiver identificado alguma coisa deles referente ao fungo, ele vai estraçalhar eles. Então fica aquela tensão. É tipo aqueles cachorros que são treinados para drogas, né? Que a gente vê muito em filmes policiais, na vida real, no jornal. Então eles lançam o cachorro deles. Passa pelo Joey de boa, gente, mas sabia que ia acontecer. Passou de boa. A grande preocupação era ele. Tipo, como é que o cachorro vai reagir? Será que eles vão ter que contar tudo o que aconteceu? Que ela pode fazer? Será que eles vão ter que abrir o jogo com esse monte de estranhos? Complicado. Será que o bicho vai chegar a morder ela? Eles vão pular em cima e tentar afastar? O que vai rolar? Por fim, o cachorro foi super amigável com ela, não percebeu nada, ela até brincou com o cachorro. E daí o Joey vai e fala sobre a situação do grande objetivo deles, que estão atrás do irmão dele, o Tommy, conta a história toda. E nesse momento, uma das pessoas que estão ali acompanhando se revela como uma mulher que fica interessada nessa situação da busca do irmão, do Tommy. Na verdade, ela conhece o Tommy. Então eles levam eles dois. Opa, eu derrubando o monitor. Levam os dois para a cidade deles. E a gente percebe quão organizada é essa cidade. Essa cidade ela é muito organizada, muito limpa, como nenhuma cidade que a gente viu até agora nos episódios de The Last of Us. É uma organização, um trabalho, é uma comunidade ali realmente estabelecida. Então, aqui existe o diálogo mais nada a ver pra mim do episódio. Mais nada a ver, tipo, não faz sentido. Ele te tira do episódio quando você ouve. Porque assim, independente da sua crença relacionada à veia política, eu acho que você trazer isso para um episódio de série e tentar enfiar a goela abaixo das pessoas é muito delicado. Tipo assim, ela vai para um diálogo que não tem nada a ver, que é fora do contexto. Ninguém diria uma coisa dessas numa situação dessa. Sim, nós somos comunas mesmo. Aqui todo mundo divide tudo igualmente, divide trabalho igualmente, divide tudo igualmente e vive comunidade super bem. Nós somos realmente comunas. Gente, quem quiser pesquisar sobre o que foi o comunismo, fiquem à vontade. Eu não preciso ficar me expressando se eu sou a favor, se eu sou contra, que isso é horrível, que isso é bom. Pesquisem, cara. Pesquisem e vejam, analisem por si só
se tem alguma coisa a ver com o que foi dito aqui com relação ao comunismo. Mas tudo bem, houve uma clara vocação de propaganda aqui sobre o comunismo, que é tudo maravilhoso, que é tudo ótimo, tudo incrível, e é exatamente assim do jeito que ela escreveu. Pesquisem. Só isso que eu peço, pesquisem. Vamos dar seguimento ao episódio. Então, era muito mais plausível a pessoa virar e falar assim: nossa cidade é muito organizada, a gente fez isso, fez aquilo, aqui assim, aqui assado. Ponto! Qualquer ser humano normal faria isso. Não faria um discurso político. É desnecessário. Não sou fã dessas coisas, acho que não tem nada a ver. E é bem viajante isso. Dando sequência, então um encontro muito bom, muito positivo e muito bem feito entre os irmãos. O Tommy e o Joey, quando eles se encontram, os atores mandaram muito bem. Eles realmente conseguem transparecer pra gente que são dois irmãos que não se viam há muito tempo e que um estava preocupado como é que o outro estava, sem notícias. Não é igual hoje em dia que tem internet, tem celulares. Então, foi bem bacana, foi bem bacana. Eles conseguiram realmente trazer esse momento como se ele estivesse acontecendo de fato. Ponto para eles. A Maria é apresentada pra gente nesse episódio como a mulher do Tommy. Ele já constituiu família. E existe uma grande revelação que ela tá grávida. Sendo assim, o cara não só tá com a mulher, mas com um futuro filho, né? Ou filha. Então a família dele está sendo formada nessa comunidade que até então é mais organizada e mais próspera que a gente viu até hoje. Ele conta um pouco mais pro Joey sobre a situação da cidade, como é que é essa comunidade deles, que lá eles têm implantado algumas coisas que tentam resgatar do mundo antigo, né? Antes desse pós-apocalíptico. Eles têm cinema, eles têm pessoas que cortam cabelo, tem bar. Então eles trazem algumas coisas pra gente e para as crianças principalmente, né? Do que seria o mundo antigamente, né? De uma forma segura, atrás das muralhas deles. Eles não divulgam muito isso porque uma notícia dessa sendo divulgada para o mundo, ela vai atrair gente boa e gente ruim, né? Então não é o que eles se interessam. Aqui, para mostrar como as coisas realmente estão indo bem, a gente corta para Ellie, vê que após um banho dela, ela se encontra com a Marie, corta o cabelo dela, passa toda essa situação, como é que tá a cidade, fala um pouco mal do Joey nessa hora, que o Joey era isso, que o Joey era aquilo, que ele era meio sanguinário, que eles faziam coisas, etc. O Tom me falava muito disso, então, tipo assim, ela dá uma pichada no Joey pra Ellie. E eu achei positivo, né? A gente criticou que ela não deveria falar tudo isso que ela falou, mas foi legal, porque, assim, traz aquele sentimento pra gente que tá assistindo, tipo assim, cara, o Joey, ele não é bem um cara só bonzinho. Existe uma história, um trajeto até aqui. A gente conhece a parte da história do trajeto dele antes, quando o mundo estava ok. Mas a gente não sabe o que aconteceu depois. Então isso é legal. Eu achei positivo, na verdade, isso. Aqui eles estão comendo, se alimentando, passam, atualizam como é que é a cidade para eles e tal. Há um vislumbre realmente muito positivo de como é que eles estão tocando a vida. E aqui é o momento chave da ruptura entre o Joe e a Ellie, que ele passa a situação para ela, deixa bem claro que ela não é família, que ela não é parente dele, que ela depositou muita fé e muita esperança nessa figura paterna que virou para ela, o Joey. E na verdade tudo é explicado à frente, que ele procura o irmão dele novamente, o Tommy, e passa a situação para ele: olha, tem que abrir para você que ela é isso, é aquilo, ela é imune, eu tô dando negócio dos vagalumes, eu tô velho, eu tô tendo ataques de pânico, eu tô sofrendo de um monte de coisas. Parece que nos jogos não existe essa questão do ataque de pânico que ele tem, essa insegurança que ele demonstra nesses episódios, que você não precisa fazer uma coisa 100% fiel, né? Mas assim, já reclamam há um tempo já que o Joey anda meio nerfado nessa série, né? Que é uma série que até então deveria ser um pouco mais de ação do que está sendo. Então, mas tudo bem, a gente releva esse ponto. Os argumentos foram positivos e bons para o Tommy. O Tommy é convencido a tomar o lugar do Joey para levar ele, porque acreditam que realmente vai ser uma chance maior deles sobreviverem do que o Joey na situação que ele está se encontrando. Então, tudo caminha para aí. Só que aí de manhã cedo, quando eles vão pegar os cavalos, existe a revelação que na verdade o Joey acaba tomando o lugar do Tommy, fala: não, eu vou levar a Ellie até lá e tudo mais, demonstra como ela já se tornou importante para ele, e ele segue o destino. Chegam numa faculdade aparentemente abandonada, e lá eles veem pela janela que está chegando um bando de pessoas com cacetetes, com armas, com machado,
E isso vai dar ruim pra eles. Resolvem sair dali pela porta dos fundos e montar no cavalo pra ir embora. Só que quando tá ocorrendo, o Joey entra em luta corporal com um dos caras, que tem aquela cena assim, meu Deus do céu, super patética e clichê até o extremo, que é aquele lance das pessoas sendo perfuradas e não percebem que foram perfuradas. Aí aquela coisa do drama, posso close pro cara com a mão no negócio e tem um troço estocado na barriga do Joey. Aí nisso, aí ele começa a dar tiro no pessoal para afastar, sobe no cavalo e eles conseguem sair dali. Mais à frente, o Joey bem ferido, cai do cavalo e acaba nesse climão aí de final de episódio, de eita, será que o Joey sai dessa? Poxa, seria bem boçal da série ele não sair, né? Assim, pelo menos no último episódio da primeira temporada. Lembrando que eu não joguei os jogos, tá, gente? Tô baseado no que eu estou vendo. Vamos partir pro sétimo episódio. O sétimo episódio, eu vou falar logo de uma cara, que ele foi um episódio polêmico. O pessoal faz associação com o 3, não tem como não fazer esse paralelo. E eu vou deixar logo de cara a minha opinião sobre a questão do que eu não gostei do episódio 7 em paralelo com o episódio 3. Eu reclamei no episódio 3 que poderia se ter uma história contada entre o Frank e o Bill. Não precisava ocupar um episódio inteiro de 1 hora e 10 minutos com isso. Foi extremamente maçante você querendo ver o que está acontecendo com a história principal. Você está querendo ver os protagonistas e eles darem os protagonistas no comecinho do episódio, no finalzinho do episódio, para continuar dando aquela justificativa de que ainda é The Last of Us. Então eu não gosto desse tipo de recurso, eu acho bem ruim. E aqui no episódio 7, infelizmente, foi um episódio de 50 minutos dedicado praticamente a essa situação da relação da Ellie com a Riley. Foi igual ao episódio 3? Não. Foi melhor do que o episódio 3? Com toda certeza. Até mesmo pelo fato de que existe uma DLC que conta essa história realmente da Ellie, de tudo que aconteceu, que desse romance que ele teve com a Riley, esse interesse romântico da Ellie, principalmente, da parte dela, mais até do que da Riley. Não que não tivesse, né? Mas a gente vê que a Ellie era mais evidente, né? No decorrer do episódio. Mas vamos falar sobre o episódio, que é o que interessa. A minha crítica é que eu acho esse episódio super importante. Teria que ter realmente para contar a história de como era esse passado da Ellie, como é que foi essa situação que encontraram lá no shopping center. Então, assim, ele é necessário e importante. Só acho que ele não seria necessário de durar 50 minutos. Poderia ser um flashback menor e continuar com a história, para amarrar já para o próximo episódio. Também está faltando só 2 episódios para acabar a temporada. E acho que é uma reclamação muito grande na internet de como isso está sendo lento. Eu gosto de coisas que são dramáticas, eu gosto de coisas que caminham num ritmo mais lento. Também acho legal, também gosto de coisas que são mais rápidas. Só que eu acho que tudo que você exagera é ruim. Tá um pouco exagerado o ritmo. Mas vamos falar sobre o episódio. Eu não vou falar total da série o que eu acho agora, porque não é o momento certo para fazer isso. Eu preciso fazer depois que a série acabar. Então vamos pro episódio 7. Aqui aconteceu uma coisa positiva, que foi com relação a mostrar como é que é a Fedra, né? Porque às vezes fica aquela coisa sombria de que não, Fedra não presta pra nada. Eu nunca tive essa visão, vendo só a série, de verdade, porque no mundo com aquele caos todo, gente, tem alguns lugares da Fedra que nem todos eles pensam da mesma forma e agem da mesma forma. Como a gente viu que parecia que era duríssimo para a população naquele episódio do Sam e do Henry. Né? Só que aí também o pessoal que era opositor, que não era vagabundo, mas que tomou o poder, fez aquilo tudo que fez também. Então foi tão ruim quanto. Então, assim, é delicado. Por fim, aqui você vê um outro lado da Fedra. Ela tá numa escola, tipo uma escola militar, com educação física. Uma menina provoca ela em cima da questão da Riley que sumiu. Ela se irrita e agride a menina. Ela é chamada na frente do diretor, ele conversa com ela e passa toda uma moral. Ele faz levanta a bola da Ellie muito pra gente na série mesmo, que ela é uma menina inteligente, que ela tem futuro, que ela tem características de liderança, tem um monte de coisa, que ela está muito bem no exército da Fedra, etc. No exército da Fedra ela ia ter comida melhor, moradia, roupas, etc. Um conforto que a maioria das pessoas não tem nesse mundo. E que ela estava super encaminhada para isso. Então ela tinha que ver esse lado. Que ela podia ser só rebelde aí, paderneira e pegar um emprego merda, ou de repente pegar um cargo militar mesmo e conseguir progredir de forma bem positiva. Isso ele planta a dúvida na cabecinha dela mesmo. Do jeito que ele falou, ele foi bem nos argumentos e ele mostrou esse outro lado da Fedra.
Eu achei muito positivo isso. Daí tem a aparição da Riley, pela primeira vez, aí nesse momento do quarto, foi meio babaca o jeito que ela tentou acordar a menina, né? Ela foi repelida e por fim ela tenta convencer, na verdade convence, né? Porque não teria episódio, a Ellie sair com ela essa noite, que ela queria mostrar uma coisa muito legal pra ela, muito surpreendente, né? Lá e conversarem um pouco, né? Sobre esse tempo que ela ficou fora e tudo mais. E a gente percebe claramente que a Ellie já tem uma quedinha pela Riley. Isso fica uma coisa muito clara, muito evidente, mesmo para quem não conseguiu jogar os jogos, não sabe de nada, que ela tem esses sentimentos realmente pela Riley. Quase que não sai, tudo bem. Daí ela segue e toca pro shopping center, ela mostra o local iluminado. Aqui gera-se algumas dúvidas se essa iluminação é só naquele pedacinho que elas estão, que eu acho que já chamaria atenção, ou se ela liga a chave e liga a luz toda do shopping. Aí ficou aquela coisa meio assim, tipo, pô, cara, isso é um mundo pós-apocalíptico. E imagina que o shopping center, por menor que seja, né, cara, seja uma galeria, você acender as luzes todas desse lugar, pô, cara, vai chamar atenção. Então, assim, imaginar que isso não foi feito nem pela primeira vez, e mesmo assim não chamou a atenção das pessoas nesse lugar, fica um pouco difícil de dar crédito nisso, mas tudo bem. A cena aqui, ela é bacana, porque ela tem aquela questão das luzes que talvez a Ellie nunca tenha visto, e daí segue a vida, né? Esse é o clássico momento delas no carrossel. Aqui é o momento que já tem aquela troca de olhar entre as duas, a gente já vê que já tá rolando um clima realmente, principalmente da parte da Ellie, ela tá com uma carinha de apaixonada. A atriz que faz a Bella Ramsey, ela manda muito bem. Eu acabei de esquecer o nome agora dela, outra atriz, porque a gente acaba gravando só dos protagonistas, né? Tudo bem. Mas assim, as duas mandaram muito bem. Elas convencem que aquilo está acontecendo. Elas mandam muito bem na interpretação. E acho que era uma preocupação do diretor, né? Que tivesse uma parceira nesse momento para fazer a Riley, junto com a Bella Ramsey, para fazer a Ellie, que ficasse à altura, não ficasse aquela coisa apagada perante ela. E parece que ela conseguiu esse objetivo. Aqui elas se divertem fazendo coisas que elas nem tiveram vivência, né? Porque elas já pegaram o mundo de estar bagunçado, escada rolante, fotos daquelas máquinas que você senta para bater, fliperamas, né? Elas foram um fliperama, que foi um momento que eu fiquei meio dividido, né? Tipo assim, eu gostei muito da homenagem do Mortal Kombat 2, porque entre os Mortal Kombat, cara, de fliperama, esse aqui foi o que eu mais joguei. Joguei muito, joguei. Eu tô entregando minha idade, tá? Mas o Mortal Kombat 2 era aquele que eu era meio babaca. Eu tava lá jogando, jogava com aquele Shang Tsung, não lembro agora como é que é o nome daquele vilão que era do primeiro. Ele assume a forma de qualquer pessoa, né? Aí eu falava assim, qual fatality que você quer ver? O cara, pô, tal coisa. Eu assumi a forma do cara e fazia o fatality. Era ridículo, hoje em dia eu não consigo nem saber como é que faz o fatality do mais simples possível. Tudo se apagou na minha mente. É o fator tempo. Então, esse comentário foi feito por quê, cara? Porque ambas fizeram fatality nos joguinhos delas. Aí você fica pensando, putz, a gente naquela época tinha que ter revistinha, ler algum lugar pra ver, pra aprender como é que é, alguém te ensinar, como é que elas conseguiram fazer a fatality, que não é uma coisa simples. Tem uma série de comandos, né? Aí eu, pra tentar defender, eu posso virar e pensar que, cara, foi alguém que ensinou a Riley a fazer antes. Né, uma pessoa mais velha que viveu essa época, que jogou esse jogo e mostrou o shopping e falou, ó, vagalume, agora você vai ficar aqui por X motivo. É importante eu contar agora pelo qual foi o X motivo. Será uma base, na verdade, dos vagalumes. Existe um momento realmente que as duas entram no atrito, que a Ellie descobre que tem explosivos lá, que elas iam usar contra a Fedra. Pô, mas você vai matar um monte de inocente também, não é só soldado. Então, aí ela entra num dilema pessoal, porque a Riley meio que foi feita de lavagem cerebral nela. Eu falo assim porque houve dois pontos aqui importantes. Ela tem um serviço muito merda lá no lugar da Fedra, e foi passado isso pra ela. Então ela deu aquela rejeição, não quero fazer isso. E os vagalumes vieram e acolheram ela. Então mostraram essa outra possibilidade pra ela se tornar uma heroína anárquica. Ela abraçou isso. Então ela está tentando trazer a Ellie para isso. Então elas jogam fases mortais, etc e tal. Mas por fim a Ellie, quando descobre isso, ela acaba saindo do local e acaba retornando do local. E volta a ficar com a Riley de novo.
Tem até um beijo entre as duas, né? Tem um momento mais romântico, momento que elas estão brincando, dançando em cima de um local, em que ambas estão usando máscaras que falam que é muito fiéis ao jogo. E por fim consiste o beijo. A Ellie fica preocupada, porque se a Riley vai corresponder, e aparentemente sim, ela vai corresponder àquele sentimento. Ela também tinha um carinho pela Ellie. Talvez não tão explícito quanto da Ellie estava tendo por ela, que era mais evidente pra gente como público observador. Só que, cara, a gente já sabe a história. Já sabe que é aqui que ela foi mordida, aqui que deu algum ruim, aqui que ela foi contada pelos vagalumes, então não teria como essa história acabar de forma positiva. Nesse momento a gente vê o momento que vai dar merda. É o momento deu ruim. Elas veem um infectado, elas tentam fugir. Existe mais uma vez uma luta patética. Eu não sei, eu acho que existe às vezes alguma dificuldade para eles fazerem algumas cenas de ação nesse. Não é a prioridade, como deveria ser. Como foi passado e vendido nos trailers. Que aqui, cara, elas entram num confronto com o infectado e isso é aquela clássica cena de Hollywood que eu odeio tanto. A menina que é empurrada e bate com a cabeça e fica inconsciente. Pô, cara, isso aqui é usado de novo. Pela milionésima vez. Então a Riley cai inconsciente, aí ele fica desesperada dando fugir do bicho. Elas resolvem o problema. Conseguem vencer o infectado, matam o infectado. Aí depois tem mais uma cena clichê. Elas mostrando os pontos que elas foram mordidas que a gente nem viu ela ser mordida. Assim, quando foi usado esse recurso lá no episódio 5, com o Henry e Sam, beleza, né? Foi legal porque foi mais dramático. O Sam mostrar que ele foi mordido, que ele estava contaminado pelo fungo, etc e tal, que ele poderia se tornar. Mas, pô, tu fazia isso de novo no episódio 7, com as duas, nenhuma das duas a gente viu sendo mordida, aí uma mostra pra outra que foi mordida. Aí tem um dramalhão todo, né? Porque mais do que justo, né? Elas sabem que teoricamente elas estão condenadas. A Ellie tem uma crise de raiva, começa a quebrar todos os vidros com um pé de cabra ou um taco, alguma coisa que ela encontrou ali. E a Riley tá entrando numa coisa mais de conformismo, né? Quase que não sai, né? E ela pensa que se matarem não é o ideal, então elas poderiam ver como é que ia rolar para elas continuarem a vida delas desse jeito. Daqui pra cá não conta mais nada, não mostra mais nada. A gente não sabe se a Riley tentou atacar ela, ele matou. Ela já contou uma vez que ela matou uma pessoa, né? Não foi a primeira vez. Então pode ter sido que tenha sido realmente a Riley. Então, mas não mostra. Não quiseram mostrar essa cena. Como ficou essa situação depois. E já corta pro tempo atual. Uma cena em que o Joey tá todo ferrado, deitado, aparentemente com febre, bem baqueado. E a Ellie corre pela casa que eles estão ali, alojados, e encontra a agulha. Olha, eu particularmente se eu tentasse costurar alguém, ia dar ruim, porque eu não tenho habilidade para isso. Mas ela costura ele lá, tipo, meio militar, e começa a costurá-lo e aparentemente ele vai ficar bem, depois que ela faz essa sutura dos pontos, né, etc. Mas tudo bem. Aconteceu dessa forma, e aqui se encerra o último episódio. Esse último episódio aqui, que está disponível, né, o Rui está batendo na porta, continua da mesma forma como o outro, acabando de uma forma dramática com os mesmos personagens, ela encarando o Joey mal no chão, mas com uma esperança maior de que as coisas vão caminhar melhor para a saúde dele. Eu ainda acho que está lento, né? Eu acho que está num ritmo que eu não gosto, como já disse. Poderia ter mais ação nessa série, porque ela foi vendida como uma série com mais ação. Eu gosto muito do gênero do drama, só que eu acho que está exagerado. Então, assim, existe uma expectativa realmente de verdade que o episódio 8 ele vai ter mais ação, vai acontecer mais coisas, aí mesmo que está caminhando para o final da temporada, né, cara? Vai acabar no episódio 9, provavelmente. Não tem mais 2 episódios, então as coisas têm que encaminharem, têm que avançarem. Não dá pra ficar do jeito que tá. Tipo, putz, estou nessa jornada aí com a Ellie, bem dizer, desde o episódio 2, episódio 1. Eu sei que é longe, eu sei que não tem mais os meios de transporte como era antigamente, para eles terem feito um trajeto de carro, mas tá demorando muito. Tá demorando muito para finalmente as coisas caminharem e acontecer. Gente, se gostaram do vídeo, deem um curtir. Se vocês não concordam com coisas que eu falei aqui, não tem problema, eu não sou o dono da verdade. O objetivo realmente é esse, é um ponto de vista nosso. Comentem,
eu achei legal isso que você falou, eu não achei legal isso que você falou, e eu penso completamente diferente sobre isso. Comentem, vai ajudar a engajar o vídeo. O curtir de vocês, o compartilhamento, os comentários, a gente vai ficar mais visível para mais gente poder ver, mais gente a fazer a inscrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa força pra gente. A gente precisa de inscrições para mostrar para o YouTube que a gente tem voz, que a gente está aqui, está fazendo nosso barulho e está tentando fazer o possível para trazer cada vez melhor para vocês. Então é isso, gente. Um abraço, até a próxima.